Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós celebramos a 34ª semana do tempo comum, que sempre será a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, assim nós nos encontramos diante desta solenidade que dá o encerramento ao nosso ano litúrgico. E ao longo de toda essa semana voltamos à semana do tempo comum, tendo em vista que no sábado celebramos o último dia do tempo comum e semana que vem daremos início a um novo ciclo litúrgico. Digo ciclo porque iniciaremos novamente com o ano A, depois o B e o C. E mais uma coisa antes de entrarmos na meditação. Tenhamos em conta, irmão e irmã, a questão das homilias desta semana. Estamos passando por algumas dificuldades com sistemas que não sou eu mesmo que edito a questão dos vídeos. Eu gravo e peço para quem entende melhor disso estar cuidando deste assunto. E tivemos alguns problemas, por isso não conseguimos fazer como devíamos no horário que sempre lançamos os vídeos, os áudios. E hoje também gravamos o áudio e não o vídeo por causa do mesmo tipo de problema. Dito isso, entremos propriamente na liturgia de hoje. Tenhamos em conta que a solenidade de hoje é relativamente nova para a Igreja. Por que nova? Porque ela tem menos de 100 anos, que foi instituída como festa na Igreja, como uma festa solene. E o que podemos tirar para nós já na liturgia de hoje? Vejamos as leituras, vejamos tudo aquilo que o Senhor tem a nos transmitir através de São Lucas, neste último domingo que São Lucas nos acompanha deste ano litúrgico. Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas que tipo de rei? Tenhamos em conta os reinos deste mundo, inicialmente. Os reis morrem, passam, e o reino acaba. Tudo fica para trás. Então, até mesmo na política mundial, na política de cada país, podemos ver que fazem promessas, não conseguem cumprir, seus mandatos são mais curtos, de 4 anos, 6 anos, dependendo da nação, se renova por um tempo e acabou. Jesus não é assim. Tenhamos em conta que Jesus nos apresentou ao longo de todo o ano litúrgico o único reino sobre o qual posso firmar minha vida, seguro de não me iludir com aquilo que o Senhor me diz, com o que o Senhor ensina, e estar ao lado errado da história.
Somente um deles, um único reino, pode me garantir isso, o reino dos céus. Todos os demais, os outros caíram, como podemos ver, os reinos que existiram, ou cairão um dia. Até mesmo aqueles que governam e submetem as nações. Hoje, nós veremos na liturgia Jesus como um rei diferente. E São Lucas expressa para nós justamente um Jesus no seu reino. Passemos primeiramente à primeira leitura. Do segundo livro de Samuel, que nos diz: Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles ungiram o rei de Israel. O que esta curta leitura nos apresenta e nos anuncia? 1000 anos antes de Jesus, Davi é coroado, é ungido rei de todo o povo de Israel. E nesta leitura é isso que escutamos, é o Cristo ungido, recordemos a palavra Christos, quer dizer ungido, rei ungido. E assim atestou o Senhor que um descendente seu ocuparia o seu trono em seu lugar e que reinaria eternamente. Estamos 1000 anos antes daquilo que hoje o Evangelho vai nos retratar. E foi bem acolhido por aquele povo de Israel, próprio rei Davi. Como bem sabemos, o contrário fizeram com seu descendente, com o Messias verdadeiro, com o Deus no meio de nós. E há um grande risco, porque toda a liturgia de hoje nos chama a escolher um rei. Ou escolhemos um, ou escolhemos outro. Não existe meio termo. Se Jesus não reinar e não reina sobre nós, nós podemos fazer a escolha errada. Passemos agora ao Salmo, que nos diz quanta alegria e felicidade vamos à casa do Senhor. Esta alegria e felicidade porque vamos à casa do Senhor, Senhor Deus, mas também o Senhor Rei, o Senhor que domina, que comanda a minha vida, que me orienta, que me protege e me conduz. Esta deveria de ser a alegria a todos que vão ao encontro do Senhor. Mas realmente temos esta alegria a cada domingo? Temos a alegria de nos encontrar com o Senhor? Ou somente vivemos uma coisa exterior, como um gesto de quem tem que cumprir uma obrigação, e não porque ama? Passemos ao Evangelho. São Lucas, no seu capítulo 23, hoje nos apresenta justamente o Calvário. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. O que somos introduzidos hoje nos falta ainda, como bem sabemos, uma boa parte do texto, mas meditaremos a partir de um versículo que antecede este texto, os chefes zombando de Jesus. Tem o povo olhava, o povo estava olhando Jesus. E a palavra utilizada justamente por São Lucas é uma palavra que não é utilizada nos evangelhos. É a única vez que aparece esta palavra em grego,
nas Escrituras, que quer dizer o espetáculo. Qual espetáculo? O espetáculo da cruz. Então o texto nos leva justamente aquilo que humanamente nos passa desapercebido para a festa que hoje celebramos. Hoje vemos, sim, Jesus coroado como rei. Vemos, São Lucas nos apresenta uma entronização mais diferente e completamente oposta dos reis deste mundo. E como vemos tudo isso que está presente? São Lucas nos chama a aderir um dos reis, ou o rei deste mundo, o Senhor deste mundo, ou a Cristo. Devemos de escolher um deles, não tem lugar para outro. Como bem sabemos, os reis eram entronizados em uma sala do trono. Aqui não há uma sala do trono, mas o Calvário, um lugar sujo, fétido provavelmente, porque ali se executavam tantas pessoas, fora da cidade santa, onde morriam os amaldiçoados por Deus. É diante deste local que nós nos encontramos. É diante deste rei que vai ser entronizado, onde todos passam, olham como um espetáculo que nós estamos. E devemos de vivenciar esta cena. A palavra que dizia, grega utilizada aqui é zeuria, que significa espetáculo. É uma representação, sabemos que é um fato, mas é uma representação onde Deus mostra o seu verdadeiro rosto. Não é um rosto que nós imaginamos. E justamente Deus quer que apaguemos de nossa mente a imagem de Deus que não corresponde a esta, que é diferente desta, de um Deus verdadeiramente amoroso, como meditaremos mais profundamente adiante. Então o Senhor nos chama a olhar que esta é a verdadeira face de Deus. O seu amor, a sua entrega, o seu silêncio. O trono não é o trono que nós imaginamos um rei. O trono é uma cruz. E Deus nos chama a ver que não devemos de colocar no trono que nós queremos e que nós gostamos. Imaginar Jesus, a Deus, a Trindade, sentada num trono que nos é agradável a olhar, ou agradável ao nosso entendimento, mas sim ao trono que ele se assenta, a cruz. E nós também devemos de apagar assim de nossa ideia um trono diferente do trono que o Senhor escolheu para si. Ainda não dá ordem nenhuma na cruz. Ele obedece à sua identidade, que é o mais profundo amor. Ali vemos a sua face, a sua identidade, que é o amor. Não dá ordem, não manda, mas como rei obedece à sua profunda identidade. Vemos o quanto é precioso o reinado do verdadeiro rei, que é diferente de qualquer rei deste mundo, qualquer, por assim dizer, governante deste mundo. E recordemos que a igreja sempre chamou seus reis e rainhas a imitarem o reinado de Cristo, coisa que infelizmente se perdeu. E que muitos, mesmo se dizendo católicos, não vivem. Será dali que Jesus julgará a nossa vida. E ganharemos, se for, uma vida doada por amor como a dele. Um juízo feito sobre uma vida totalmente doada. Porque é isto que o Senhor pede para nós. Que como ele, por amor, nos doemos, nos entreguemos, nos abandonemos inteiramente. Esqueçamos de nós mesmos. Abandonemos o egoísmo, a preocupação humana única e exclusivamente com a nossa felicidade, para nos doarmos por amor a Deus e ao próximo. E ainda continuemos. Um rei tem normalmente, como vemos, um cetro na sua mão. O cetro é a imagem
do poder, mas anteriormente era o cetro daquele que era utilizado para bater. Ele não usa um cetro para nos golpear, nos bater. Suas mãos estão presas por amor. Ele não tem púrpura, não se veste das mais ricas vestes. Está nu, pobre, e entregou tudo, deu tudo, se doou inteiramente. O exército que está ali não é o seu? É o exército que o aprisiona? Mas sabemos muito bem que, se ele quisesse, seu exército desceria ali. Mas ele não quer o seu exército para destruir ninguém. Ainda não é o momento. Está no meio de dois criminosos. E ali, recordemos, que em Hebreus nos é dito que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Os criminosos, não, os pecadores. Recordemos que já na sua infância, os primeiros que acolhe são os pastores, como meditaremos mais uma vez no Natal. E depois, ao longo de sua vida, os pecadores que acolhe para convertê-los. A sua coroa é uma coroa de espinhos. E os cortesãos estão distribuídos em 3 grupos. O primeiro foi o que eu falei, o povo. E já vamos meditar. Mas antes de meditar os cortesãos, por que então o título de Cristo, Rei do Universo? Se ele é Deus, não se sobressai sobre qualquer outra coisa? Porque Cristo reina verdadeiramente como Deus e como homem. Como homem elevado à direita do Pai. Como homem que é o homem perfeito, alcançou a perfeição de vida e nos mostra como nós devemos de viver. Ele é verdadeiramente Rei do Universo e reina plenamente. A liturgia de hoje, então, nos mostra, em todas as leituras e em suas orações, o final dos tempos, onde Cristo, o homem perfeito, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, reinará para sempre. E vemos na liturgia de hoje que ele se entregou para nos salvar. Se abandonou. Passemos mais uma vez, então, aos cortesãos que ali estão. Depois meditaremos os 2 ladrões, quando seguiremos a liturgia. Quais são os 3 grupos? O primeiro grupo é o povo que vê, está vendo Jesus, mas não se rende conta do que vê. Como que pode um homem que só fez o bem não reagir, se calar, sofrer? Logo depois, este mesmo grupo sai batendo no peito, porque as pessoas dispostas a compreender o reino de Deus, mas não conseguem, porque aqueles que deveriam guiá-los à compreensão se iludem com o reino deste mundo e não se encontraram verdadeiramente com Jesus. E assim, ao bater no peito, mostra-nos que a cruz oferece uma das 2 possibilidades, ou conversão ou aversão. A cruz de Cristo e a nossa cruz. E qual tem sido a nossa reação? Temos vivido a conversão através de nossa cruz ou a aversão à cruz? A aversão a Deus. Temos sido como estes cortesãos, aquele povo que não compreende o que vê, porque não meditamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor para nossas vidas e por isso não compreendemos o amor de Jesus. Passamos, olhamos um crucifixo, uma pintura do crucificado, mas nada mais que isso. Porque não entramos na dinâmica verdadeira do amor que ali se encontra. O segundo grupo são os que riem. São os chefes do povo, que zombavam, dizendo como escutamos: a outro salvou, salve-se a si mesmo.
se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Se és ungido, o rei Messias, desce daí, salve-te, salva-te. Por que fazem isto? Não bastava a morte vergonhosa e a condenação injusta num julgamento apressado que fizeram com Jesus? Ainda tem que humilhar Jesus ainda mais? Eles fazem isso para que o povo veja. Viram? Nós falamos a vocês. Este daí não é o Messias. Este daí não é o Filho de Deus. Recordemos que no próprio Evangelho, nos diz o texto, o Messias, porém, quando virá, ninguém saberá quem é. Aí está. Estão fazendo isso para convencer o povo de que Jesus não é aqueles que pensavam ser. Nós temos feito isso com o Senhor. Porque não é. Ele não reage da forma que nós esperamos. E não nos tira da cruz. Nós agimos deste modo com ele. Passemos agora ao próximo grupo. Próximo grupo são justamente os soldados, que não são somente os romanos. São os soldados também sirianos, que eram tirados de seus povos e obrigados a trabalhar como soldados por um pequeno valor de salário. E eles o que fazem? Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. Aqui está mais uma vez o demônio que abandonou Jesus para tentá-lo no momento oportuno. Salva-te a ti mesmo, a ti, pensa em você, esquece dos demais. Alimenta-te, transforma essas pedras em pão, se joga daqui de cima até lá embaixo, porque Deus disse que enviará os seus anjos para te cuidar em todos os teus caminhos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Aqui está Satanás mais uma vez tentando o Senhor. E estes soldados perderam seus sentimentos humanos por causa de tudo isso que passaram. E tanto aos soldados quanto aos chefes do povo, que querem ver sua força, seu poder, ali está o Deus que ama a todos, que perdoa e que salva a todos, que quer salvar a todos. É ele o rei que realiza as escrituras, aquilo que está no letreiro, como escutamos. Acima dele havia um letreiro escrito. Sem querer, Pilatos realmente testemunhou o fato que se concretizou. Ele é o rei que realiza as escrituras, o rei verdadeiro, o rei esperado. Disseram a Jesus, salva-te a ti mesmo. Aparece 3 vezes isto. Uma o demônio, uma os soldados e a terceira o mau ladrão, como nós assim dizemos. E o salvar indica, cuida da tua vida, se diverte, aproveita. Poderíamos traduzir para nós desta forma, não doa a tua vida, não ame, não se entregue, não se desgaste. Simplesmente aproveite, porque a tua vida é única. Não faça a vontade de Deus. Para que se doar a Ele? Para que se doar aos demais? Para que amar? E então vemos que a tentação do demônio continua diante de nós. E ele continua tentando nos tirar do caminho de Deus. Continuemos o texto. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, tu não és o Cristo? Você não é o rei ungido? Salva-te a ti mesmo e a nós. Não só a você, mas também a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo, aqui vemos um mau ladrão. O que tiramos dele para nossas vidas? Recordemos, ele quer que Jesus não se doe, mas também salve, seja um rei segundo a vontade humana, como aquela vez que quiseram fazer Jesus rei somente porque multiplicou os pães. Jesus disse, Jesus o que fez? Saiu, fugiu. Por quê? Porque Jesus se afastou, porque não compreenderam o verdadeiro milagre,
que não era a multiplicação dos pães. Queriam que Jesus fosse rei porque multiplicou os pães e ele não veio para saciar a nossa vontade humana, o nosso materialismo. E por isso, recordo Futoshi, que escreve que aqui está o primeiro materialista comunista que existiu. Se a religião não serve para me dar felicidade, encher meu estômago e me tirar da cruz, então ela não serve para nada. Não é. Jesus mostrou que não é para isso. Ele continua na cruz, em silêncio, nem mesmo responde às ofensas daqueles que estão insultando. Continua ali, silencioso enquanto Deus, enquanto Rei, e mostra que o seu reino não é nos dar uma felicidade aqui, e o seu ser Rei é doar-se inteiramente, como tantas vezes nenhum governante ou pouquíssimos governantes são capazes de fazer. Doou toda a sua vida e sofreu conosco, morreu em meu lugar e em teu lugar para nos salvar. Mors me vita vos vestre. A minha morte é vossa vida. E então, o que diz o outro que o repreende? Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E aqui está algo que tantas vezes também nos passa desapercebido na nossa meditação. Tantas vezes, nós, o que merecemos é a cruz que estamos carregando. Não porque Deus nos castiga, não porque Deus é mau, mas porque é consequência lógica de nossas ações passadas, ou ainda é consequência do pecado. Deus queria ou gostaria que nós estivéssemos sofrendo deste modo? Não. Porém, Ele mesmo está numa cruz, sofrendo conosco, e deveríamos de compreender como São Dimas, que vamos ver, entendeu muito mais profundamente do que qualquer um o mistério da cruz. E reconhecendo que Deus estava ali na cruz sofrendo com ele, o que aconteceu? Ele compreendeu também o mistério do seu sofrimento. Eu mereço, mas ele não fez nada de mal. E também está aqui sofrendo. Ele deveria de estar no seu lugar, tranquilo, não aqui. Então, vemos que São Dimas, logo em seguida, diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. A única coisa que Dimas pede. Dimas é a única voz que defendeu Jesus. Em todo o seu processo, ninguém colocou uma voz para defendê-lo. Somente, talvez, poderíamos dizer, naquele julgamento noturno entre os sumos sacerdotes. Porém, publicamente, o único que vai defendê-lo é Dimas, um malfeitor, um delinquente. Por quê? Porque Dimas viu algo que os outros não viram no olhar de Jesus na cruz. Não reclamava, não blasfemava, não fez nada de mal. Foi condenado num processo injusto, rápido. E ali está padecendo, em silêncio. E só pede a Jesus uma coisa: não ser esquecido. Porque talvez os corações humanos desta terra iriam esquecê-lo porque era um malfeitor, porque cometera tantas coisas erradas ou não tinha mais familiares que se recordassem dele, que o amassem. Ele só pede a Jesus que o ame. Poderíamos assim reformular: Jesus, recorda-te de mim, não me apagues do teu coração. Me ama. Eu quero ser amado. Eu quero ser acolhido por ti. Somente isso que eu quero.
Eu sei, eu reconheço que eu falhei, que eu tinha escolhido um rei errado na minha vida e que eu vivi para este rei completamente oposto à tua vontade, à glória do reino dos céus. Eu só peço, Senhor, me arrependo e me coloco debaixo do teu reino arrependido. E por causa de seu arrependimento, da sua contrição sincera e perfeita, Jesus lhe diz. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra usada é justamente para indicar: estarás comigo no jardim, estarás comigo. Devemos ver que diante da cruz, como dizia, nos oferece ou a conversão ou a aversão. O mau ladrão, como assim o chamamos, o malfeitor, ele teve aversão à cruz. Não a queria, não a suportou e não suportava ver um Deus numa cruz. Já o arrependido, Dimas, se converteu, abraçou a cruz, amou a Jesus e pediu que estivesse ainda, entrasse no seu reino. E Jesus lhe oferece o reino. Mas quando? Hoje. No Evangelho de São Lucas, se formos pegar e estudar, aparece 6 vezes a palavra hoje. É muito pontual. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, Senhor. Os anjos. Hoje, Zaqueu, desce, porque preciso ceiar na tua casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. E ainda agora vemos, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não ressuscitou ao terceiro dia. Como hoje? É porque a palavra hoje tem algo a indicar. Ela indica o tempo de Deus, a graça de Deus. Manifesta que agora se dá a salvação. Bem agora, não será depois, mas agora se realiza a salvação, porque o coração se converteu. E vemos ainda nas palavras de Jesus que o jardim que ele quer indicar, paraíso, é o refazer, é a nova criação nele, mas também indica ele ser o jardim. Estarás comigo, eu sou o jardim. Ele é o próprio paraíso que nós esperamos. O estar nele, o nos abandonarmos nele, é o encontrar a glória dos céus. E vemos ainda em Dimas, os dois estão morrendo e ele confia num companheiro de morte. É como se alguém no leito de morte, ao invés de ter uma pessoa que pudesse consolá-la com uma firmeza de saúde, de disposição, à beira da morte, o que ela tem é uma outra pessoa morrendo como ela. E ela completamente se lança: Senhor, recorda-te de mim quando estiver na glória do teu reino. Não é uma pessoa que pode fazer muito se olharmos humanamente, mas ele reconheceu algo grandioso em Jesus. Reconheceu Jesus como seu Senhor. E por isso ganhou o céu. Foi canonizado numa cruz. Então vemos que só pode ser um poder vencedor, e o poder de Cristo, o seu reino, é o poder vencedor da bondade e da humildade. Não há outro. Não é o orgulho, não é a potência, não é o dinheiro, não. É simplesmente o ser bom, humilde e amar verdadeiramente. E diante de tantas coisas que passamos, aprendemos a ser bons, humildes, amorosos. Diante do silêncio ensurdecedor de Deus numa cruz, como parece, diante de Jesus, nós temos agido com amor, continuamos sendo fiéis ao Senhor Deus, ou desistimos do bem, desistimos do amor, desistimos de nos doar, de nos
doar a Deus e ao próximo. Jesus, ainda no Calvário, vê toda a maldade humana. Mas Deus, como age diante de tudo isso? Diante daqueles que estão falando, desce da cruz, vai, você não é o Cristo. Diante de tudo aquilo, ele poderia agir como nós gostaríamos que agisse, descer da cruz, acabar com a farra de todos aqueles que blasfemavam contra Deus. Porém, diante de tudo isso, a única coisa que ele faz é mostrar mais uma vez a sua bondade e humildade. Pai, perdoa-lhes. E depois, ainda parecendo privado de tudo, não vemos no evangelho de hoje, mas sabemos pela boca de São João, privado de tudo, não lhe restava nem a roupa, ele ainda nos dá, com um grande gesto, o que lhe restava, a sua mãe, como nossa mãe, para nos amar, para que nós amemos e com ela o amemos. Aprendamos a amá-lo como ela verdadeiramente o amou e o ama. Então, hoje, São Lucas nos mostrou como nós podemos salvar a nossa vida. Mas realmente temos aprendido com este rei, com uma coroa de espinhos, com o trono de uma cruz, sem púrpura, sem grandes vestes, sem um cetro na mão, porque sua mão por amor está presa. Nós temos realmente vivido para este rei? Temos realmente nos abandonado à sua santa vontade? Ou temos vivido para outro rei que não Cristo, que não a sua santidade, que não a sua graça? Por fim, a segunda leitura de São Paulo aos Colossenses nos diz: irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Vemos então que Cristo é Senhor do universo, de todo o criado. Não mais somente como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto Deus na eternidade, mas também como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sem deixar de ser Deus, o homem perfeito, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E por isso nos faz já participar no seu reino. De que forma? À medida que nós permitimos que ele seja o rei da nossa vida e vivamos a sua palavra, os seus ensinamentos, em especial os ensinamentos do seu silêncio. Ele na cruz, ele se doando, ele amando, ele perdoando, ele sendo justo. Vemos que também diante do justiçamento que podemos dizer que Jesus recebeu, ele faz depois a justiça. Ele faz a justiça. Ele dá o reino dos céus àquele que o amara e o aceitara como seu rei. E assim quer fazer conosco. Ele que foi injustiçado. Os dois foram justiçados. Ele foi injustiçado. E, porém, ele realizou a justiça. Vemos a palavra justiça mais uma vez perto da cruz. O cumprir toda a lei, o ser fiel ao Senhor. Nós, irmão e irmã, temos buscado viver na justiça do Senhor como nosso Rei, Senhor, Mestre.
Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, que nos ajude a reconhecer todas as palavras e ensinamentos de seu Filho como nosso Rei e Senhor, e assim nos ajude a viver plenamente a sua vontade em nossas vidas, para que, vivendo como seus verdadeiros fiéis súditos, como seus filhos, possamos caminhar na santidade, na vontade de Deus, para que um dia possamos reinar com Ele na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, sobre vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.